Mateus, Marcos, Lucas e João são os evangelhos. Mas eu quero que agora você abra em Mateus capítulo 13. Na verdade, Mateus capítulo 16. Desculpe. Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. Tá bom? Nós vamos ler. Quantos estão interessados em saber o que é igreja? Quantos estão interessados em saber o que é igreja? Amém? Então vamos estudar o que é igreja. Deus vai abrir o nosso entendimento. Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, vai ser do 13 ao 18. A palavra do Senhor diz assim, acompanhe a leitura, por favor. Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Acompanhe a leitura. E eles responderam, uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros dizem ser Jeremias, ou algum dos profetas. Era o comentário que rolava naqueles dias. Com certeza isso chegou aos ouvidos de Jesus. Jesus, não preocupado com a multidão, do que pensava acerca dele, mas Jesus estava preocupado com um grupo que ele caminhava mais próximo, que eram os discípulos. Enquanto Jesus viveu nessa terra, ele andou com grupos diferentes. Os mais próximos, chamados discípulos, que futuramente seriam os apóstolos. Ele andou com aqueles que foram curados. Não pense você que todo mundo que recebeu cura de Jesus caminhou com Jesus. Não, teve gente que soube que Jesus era um homem que curava os enfermos. Então eles passavam nas suas casas, pegavam os cegos, os coxos que tinham nas suas casas, os que estavam de cama, e levavam onde estava Jesus. O poder e a unção curava essas pessoas, e muitos deles voltavam para casa com seus parentes, amigos, sei lá quem, curados, mas eles não se sentiam na obrigação de seguir a Jesus, até porque eles não sabiam nem quem era Jesus. É importante eu explicar isso aqui, porque Jesus estava ouvindo muitos boatos, muitos comentários acerca dele. Então tinha os próximos, tinha uma multidão, tinha os curiosos e os que se aproximavam. Então no meio desse bolo todo aí, tinha gente que só queria saber da cura. Ele está curando? É aquele que passou ali ontem? É o que curou um tal do Bartimeu ali? É o que passou em Jericó? Corre lá que também ele vai fazer com você, porque ele é bom, ele não cobra nada. E nos dias de hoje não é diferente. Existem muitos curandeiros que prometem cura. Existem muitos feiticeiros que prometem trazer o amor de volta. Existem muitos curandeiros que prometem resolver a vida financeira. E as pessoas ficam sabendo pelo resultado de outros. E eu não estou comparando Jesus com o que eu acabei de falar. Mas pessoas trataram Jesus dessa forma. Se ele tem solução para a minha vida, eu quero receber. Mas nem todos quiseram caminhar com Jesus. O Evangelho de João deixa muito claro o momento em que antes de Jesus estar com a multidão, ele estava com o Pai. E ele orando ao Pai, o Pai, Deus, falou para ele que ele cuidasse do que foi confiado a ele. No sentido de qualidade, no sentido de discipulado, de caminhar ao lado. Quando Jesus voltou, Jesus deu uma palavra muito dura. Alguns falam que foi um dos sermões mais duros da Bíblia, talvez o mais duro da Bíblia, de tanto que Jesus falou verdades. E o que o povo teve aquela reação? A reação do povo foi embora. Boa parte daquela multidão que até então estava seguindo Jesus, aquela turma ouviu tudo aquilo, na metade do sermão, o sermão não tinha sido ainda concluído, o pessoal começa a ir embora. Aí você já sabe a história, que os discípulos começam a conversar entre eles, não percebeu e não entenderam porque Jesus estava tão duro naquele dia, e empurraram para Pedro falar com Jesus. Pergunta lá por que ele está fazendo tudo isso. Avisa ele que a gente lutou bastante para juntar esse povo todo, e uma pregação dele o povo está indo embora. E Pedro disse, olha, o pessoal está indo embora. E Jesus olhou para Pedro sem pestanejar, se você quiser ir com a multidão, você fique à vontade. Pedro não entendia o que Jesus estava fazendo, mas no espírito de Pedro, na essência dele, ele não entendia o que era a igreja ainda, e nem quem ele seria dentro da igreja. Mas a essência dele foi tocada por Jesus. E por ter sido tocado, mesmo sem entender, ele disse, olha,
eu não entendo o que o senhor está fazendo, mas uma coisa eu sei, somente as tuas palavras têm poder de vida eterna em mim. Mesmo não entendendo, eu vou ficar com o senhor. E Pedro ficou no lugar dele quietinho. E aquela multidão foi embora. Jesus não foi duro no sentido de ter sido ignorante com as pessoas, indelicado com as pessoas. Não tem nada a ver. A dureza ali significa na palavra que Jesus estabeleceu princípios. Jesus quis estabelecer ajustes. Jesus quis colocar aquela palavra que conhecemos, ordem na casa. E tinham pessoas que estavam entendendo que Jesus era isso, me dá, e eu pego o beco. Ou então, quando eu precisar de Jesus, aí eu apareço de novo. Pessoas que não tinham comprometimento, que não tinham aliança e não queriam ter aliança com Jesus. Existe uma frase muito errada que nós pregadores ou pastores, quem usa púlpito fala, diz assim: você entendeu o que está sendo pregado? Você entendeu? A igreja fala assim, amém. Não existe essa história que você entendeu. Todo mundo entende a palavra, ela é muito clara. A questão não é falta de entendimento, é falta de comprometimento. E nós somos conscientes daquilo que nós somos comprometidos e daquilo que nós não somos comprometidos. Por isso que Jesus falou, aonde estiver o teu coração, estará também o teu tesouro. Quando Jesus, no meio desse contexto, se ele era João Batista, se ele era alguns dos profetas, se ele era Elias, ele foi comparado a Jeremias. Jesus quer saber uma coisa? Eu vou nos 12, eu vou fazer uma reunião com os mais íntimos e eu vou perguntar se eles estão me entendendo, se eles sabem quem eu sou. Olha aqui para mim, por favor. Eu quero 100% da sua atenção. Se Jesus estava considerando que os 12, futuramente apóstolos, seriam o fundamento da igreja, não era preocupante para Jesus em relação ao povo, mas aqueles que seriam o fundamento, isso Jesus deu total atenção. Nós construímos esse prédio. Você mora numa casa ou você mora em um apartamento. Você entraria aqui se os engenheiros na área civil condenassem os fundamentos dessa estrutura? Não, você não ficaria aqui. Jesus, ele tinha uma preocupação, no bom sentido da palavra. Jesus tinha um foco. Jesus era extremamente organizado, disciplinado. Jesus era um administrador absurdo, ele era um mestre. Jesus sabia o propósito pelo qual ele veio. Ele veio para dar início à igreja, o projeto de Deus. E ele, sabendo da sua vocação, ele não pestanejou, ele não vacilou nenhum momento dos seus dias na terra para consolidar esse projeto chamado igreja. Afinal de contas, já se passaram mais de 2000 anos. A igreja já venceu a era das trevas, a igreja já venceu a era dos impérios, a igreja está vencendo o século presente e a igreja nunca vai acabar. No podcast ontem eu estava falando e o rapaz me perguntou assim, você acredita no projeto Células? Eu fiz, a nossa igreja chama-se GC, que só muda o nome, é a mesma coisa. Ele fez, mas por que vocês insistem no projeto Células? Porque nós temos uma referência na igreja de Atos. A igreja de Atos, ela não teve a ideia de fazer células. Por causa da perseguição de Roma, por causa da perseguição contra a igreja, foi proibido templos, foi proibido isso e aquilo outro, e eles começaram a se reunir escondidos nas casas. Daí surge a ideia de células. Aí eu falei para ele ontem, todas as igrejas que não tinham células, que não trabalhavam com GC, até o Covid, essas igrejas tiveram que refazer o conceito sobre células, quem não praticava célula. Por quê? Porque as igrejas que não tinham o hábito, a prática, o princípio dos pequenos grupos nas casas, sofreram tanto no Covid, que teve igreja que foi à lona, não abriu mais, mesmo que o Covid passou. Não teve estrutura, não teve sustento. Nós, como Igreja do Caminho, nos enfiamos nas nossas casas, colocamos ali o nosso computadorzinho, todos os GCs, tudo online, todo mundo participando, dizimando, primiciando, ofertando, tendo comunhão, num sufoco daquele que passamos. O Covid passou, quando o Covid passou, a nossa igreja cresceu mais em comunhão, cresceu mais em pessoa, cresceu mais em entendimento, cresceu mais em revelação. O que são as células, o que são os GCs? É uma ferramenta poderosa em Deus.
Quando vier uma perseguição sobre a igreja não vai parar. Nós vamos nos encontrar online, vamos nos encontrar nas casas, vamos gerar uma comunhão espiritual. Isso é igreja. Então Jesus não veio para brincar. Jesus veio com uma missão. Noé teve a missão dele, de fazer a arca. Moisés teve a missão dele, de pegar um cajado e libertar um povo. Abraão teve sua missão, todos tiveram sua missão. E a missão de Jesus foi o quê? Fazer a igreja acontecer. E a igreja aconteceu. Dê um glória a Deus e dê um aplauso a Jesus. O versículo 15 diz, mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondeu Pedro, Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre a declaração que você fez, edificarei a igreja. Aí o nome igreja começa a aparecer na Bíblia. Por causa da declaração no espírito de Pedro. Pedro, tomado, possuído pelo Espírito Santo, como Deus pode te possuir essa noite, e ter entendimento de quem é Cristo, saber que Cristo é a rocha, saber que Cristo é a base, onde nós podemos andar sobre a palavra dele, e tudo vai mudar. E a palavra então diz que ele, cheio do Espírito Santo, tu não és Jeremias, você, Jesus, o Senhor não é Elias, o Senhor não é um dos profetas, o Senhor não é qualquer profeta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E como Deus, na pessoa de Jesus aqui, ele se agradava de pessoas que exerciam a fé, de pessoas que respondiam exatamente o que era a vontade do Pai, e isso enchia o coração de Jesus de alegria. Olha que poder da declaração de Pedro, tudo transformou. Edificarei a minha igreja, e olha que poderoso, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Muita gente entende isso aqui errado, e as portas do inferno não vão prevalecer. Parece que porta tem poder aqui. Eu já vi gente pregando isso completamente errado. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Parece que porta tem poder. Parece que a porta, ela vem para cima da igreja. Nós temos uma porta, 2 portas, 4 portas, a principal 5, 6, nós temos 7 portas aqui. Temos 7 portas. Parece que essa porta, pregaram que essa porta vem para cima da gente e ela prevalece. Amados, o que Jesus está dizendo é, a igreja vai existir pela declaração de Pedro. A igreja vai ser poderosa. E as portas do inferno não vão prevalecer. O que Jesus quer dizer com isso? Que o inferno está aqui e a igreja vai avançar contra o inferno. E quando a igreja avançar contra o inferno, as portas do inferno não terão capacidade de resistir ao avanço da igreja. O diabo não tem poder contra a sua vida. O diabo não tem poder contra a sua vida. Oh meu Deus, tem alguém aqui que possa ouvir o que é a igreja? O diabo não tem poder contra a sua vida. Por que não tem poder? Porque você é a igreja. E precisamos tomar posse dessa declaração. Precisamos tomar posse no espírito de quem somos. Parece que às vezes nós somos leões com medo de ratos e elefantes com medo de formigas. Os animais não sabem a força que tem. Eu estava lendo agora os Salmos, e os Salmos dizem assim, e o Senhor virá com a força sobre você. E tem versículos que dizem assim, tem textos, desculpe, não é texto, é versões, que diz assim, e o que crer no Senhor, sua força será renovada como a força de um búfalo. Irmão, tu já viu um búfalo? Tu já viu um boi brabo? Você pega esses homens que colocam aquelas coleiras no boi, fica levando o boi para cima e para baixo. Ele leva porque ele não sabe quem ele é. Saiba quem é você. Saiba quem é você. Enquanto você achar que tudo em tua volta é maior do que você, então você vai ser um derrotado. Mas eu vim essa noite para dizer que você é igreja.
Se existe algo contra nós, maior do que tudo que possa existir nessa terra, é o inferno. Deus está dizendo na pessoa de Jesus aqui, o que é mais poderoso contra a igreja, não vai prevalecer contra a igreja, vai cair por terra. Quando eu sei que eu sou a igreja, eu oro porque eu sou a igreja, eu jejuo porque eu sou a igreja, eu evangelizo porque eu sou a igreja, eu avanço contra a enfermidade porque eu sou a igreja, e quando eu persevero na oração, persevero, parece que o inferno está resistindo, chega uma hora que não vai prevalecer. Os Salmos dizem que a voz de Deus é como o barulho das águas. Quem soube o que houve na Foz do Iguaçu agora? Lá ali é as cataratas, quem soube? Houve um volume de água absurdo. Foi proibido visitar, foi proibido tudo. As águas, as torrentes de água eram tão fortes que passava por cima, ou quase por cima, daquelas passarelas que as pessoas andavam. E eles estavam preocupados porque nunca houve um volume de água tão intenso nos últimos sei lá quantos anos, e eles estavam preocupados da água levar toda aquela estrutura de passarela. E como seria construído aquilo mais uma vez? Ou talvez nunca caiu claro. Mas como seria levantado aquilo? Os Salmos dizem que a voz de Deus é como a força, como o barulho das águas. Olha, eu vou te abençoar com uma viagem, eu profetizo. Você vai nas cataratas lá. Eu quero profetizar, você vai. E quando você for, você vai pegar a Bíblia, onde os Salmos falam que a voz de Deus é como a força das águas. Meu irmão, tu não sabe o poder das águas. Você não sabe quando elas se avolumam, o que elas podem fazer. Você não tem noção. Nós vimos o tsunami que houve alguns anos atrás aí no mundo. Queridos, a força que há em você é a força do Senhor. É a voz de Deus. A voz de Deus contra tudo aquilo que se levanta contra você. Aquilo que se levanta contra você é do inferno. E ele prometeu a Pedro, a igreja vai vir, ela vai existir, ela vai prevalecer. Que se levante os reinos, que se levante os poderes da terra contra a igreja, mas vai cair, porque foi palavra de Jesus. A igreja veio para ficar até a volta de Jesus. Então, por favor, se posicione. Não é na cadeira. Se posicione internamente. Existe o que há de mais poderoso nesse universo ou fora desse universo. O que existe mais poder está dentro de você. Porque nós somos a igreja. O versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Receba chaves aí. Receba chaves aí. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. E o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Mas essa autoridade foi dada a nós. Por isso que Elias, na crise, nos seus dias que não tinha água, porque ele disse na terra, não vai chover. E o céu entrou em concordância com ele e fechou a torneira. Tempos depois, ele disse, vai chover. Deus abriu a torneira no céu para ele. Eu quero te dizer que a sua vida é assim. Eu quero dizer que existe esse poder em você. Não existe esse poder só em mim. Eu poderia aqui dizer, eu sou ungidão, eu sou apóstolo, eu sou o cara, você está entendendo? Se você caminhar comigo, aí você vai prosperar, porque eu tenho a chave de fechar e tenho a chave de abrir. Eu tenho, porque antes de ser apóstolo, eu estava no seu lugar um dia, como um discípulo comum, mas eu ouvi uma pregação, que eu tinha autoridade contra tudo aquilo que se levanta contra mim. E eu tomei posse. E as coisas começaram a acontecer na minha vida. Quando eu entendi que eu tenho a chave. Existe uma conexão, existe um portal entre a terra e o céu e a terra. Nós falamos muito assim, que temos que levar a terra para o céu. Não, é a terra que chama o céu. Amado, se isso fosse mentira, Paulo não louvava a Deus dentro da cadeia, algemado e acorrentado, e as cadeias romperam, e
todas as outras cadeias se partiram, e o carcereiro se converteu, e o anjo veio, e o anjo abriu a prisão, e levou Pedro para a casa onde estava Maria, fazendo um GC. E o GC estava orando, porque não era o GC, era o GC que fazia parte de toda a igreja. E quando Pedro bate na porta, uma menininha de 10 anos talvez, meu Deus, Pedro volta, gente, para a oração, Pedro está lá fora. Eles estavam orando, não, Pedro está preso, nós estamos orando para ele sair. Ele já saiu. Eu quero pela fé declarar o poder da igreja sobre a sua vida. Os seus problemas, os seus gigantes, eles não serão resolvidos, eles já foram resolvidos. Eu acho que você não recebeu. Você não recebeu. Está entrando ainda em você o entendimento que é a igreja. Eu quero lhe dizer que os seus problemas já foram resolvidos. Você precisa de cura, já está em você. Você precisa de libertação, já está em você. Você precisa de financeiro, já está em você. O dinheiro já está impresso na conta. O Senhor não vai lhe deixar faltar nada, porque há poder na igreja. Quem recebe essa palavra? Aqui Jesus começa a falar sobre a igreja. Ele fala, tu és Pedro. O significado de Pedro, para você entender, significa pedrinha. Mas sobre essa pedra, sobre essa rocha que você declarou, que eu sou o Cristo, eu vou edificar minha igreja. Pedro veio da palavra pedrinha, pedregulho, alguma coisa pequenininha. Mas a declaração dele foi sobre uma rocha. Está vendo como nós somos pequenos? Mas quando nós estamos em Deus, quando nós estamos conectados no Espírito em Deus, e o que é necessário para estar conectado em Deus? Obediência, amados. Obediência. A minha oração essa manhã, o meu quebrantamento essa manhã, eu estou matando a minha carne todos os dias. Eu estou pregando aqui com a maior alegria do mundo, mas eu estou pregando aqui com a maior tristeza do mundo, porque eu vejo ainda mais cadeira do que pessoas. Não é falta do poder, e nem muito menos de Deus, é um posicionamento nosso, de quem somos, o que Cristo pode fazer por essa cidade, o que Cristo pode fazer por essa família, o que Cristo, John Wesley, ainda muito jovem, século, penso eu, 17, que John Wesley viveu ali. A oração de John Wesley era, me dê 100 homens, não importa se são negros ou brancos, se são cultos ou incultos, eu só quero 100 homens, que ame a Deus sobre todas as coisas, e ame o pecado, e odeie o pecado como ninguém odeia. Se o Senhor me der 100 homens, que ame ao Senhor, acima de todas as coisas, e que odeie o pecado como ninguém, eu lhe entrego a terra em tuas mãos. Eu vim aqui para trazer avivamento sobre a sua vida. Eu vim aqui na autoridade do nome de Jesus para lhe dizer que eu vejo o poder de Deus na sua vida. Eu quero lhe dizer que se há poder na minha vida, é porque eu tomei posse. Então eu quero compartilhar do que Deus me deu com você. Receba o poder na autoridade do nome de Jesus. Receba a unção de cura. Receba a unção de cura, sabe para quê? Para curar. Receba a unção de ganhar vida, sabe para quê? Para você ganhar outras vidas. Receba a unção do empreendedorismo. Seja um empresário, uma empresária de excelência, sabe para quê? Deus vai colocar muito dinheiro na tua mão para você financiar o reino de Deus. Dá um aplauso ao Senhor. Dê um grito de libertação. Mas sobre essa pedra, eu vou edificar a minha igreja. Igreja é edificada sobre esse conceito. Jesus é o Cristo, aguardado por todas as nações. Ele também é o Salvador. Ele nos redimiu, Ele nos salvou. Ninguém poderia nos tirar do império das trevas, mas Ele nos tirou das trevas e nos colocou no reino da luz. Ele é Senhor da nossa vida. A igreja manifesta Jesus como Salvador. Quem tem Jesus como Salvador essa noite, faz assim. Se você não tem, você pode ter essa noite. Mas quem tem Jesus como Salvador, faz assim.
Agora deixa eu te lembrar de uma coisa. Ele também quer ser o teu Senhor. Você sabe o que é que eu estou orando? Tenho conversado com os pastores do Brave, com a liderança, com meu filho. Olha aqui para mim todo mundo. Deixa eu jogar aberto com você. Você pode olhar para mim? Deixa eu te falar uma coisa. Eu já liberei profecias aqui sobre alguns jovens, não sobre todos. Então o privilégio que você já recebeu uma palavra minha profética é mais do que todos que estão presentes aqui. Eu já liberei profecias aqui. Aqui, nesse exato momento, eu tenho grandes mulheres de Deus aqui dentro. Eu tenho homens de Deus aqui dentro. Eu tenho gente tão frutífera, queridos. Eu tenho pessoas aqui que quando Deus desatar, só basta 2 para encher tudo isso aqui. Eu estou falando pelo Espírito. Eu não estou aqui te bajulando, pelo contrário, eu estou te confrontando. Eu não estou aqui, que você é uma pessoa especial. Isso é de gente falsa. Apesar que você é especial. Eu estou lhe confrontando. Mas se você não se posicionar como igreja, se você não virar uma chave, que chave, apóstolo, eu preciso virar? Deixar de ser viciado em igreja. O fato de vir para a igreja não quer dizer que você é igreja. Ser igreja é ter Cristo como fundamento da minha vida. A glória de Deus, ela tem um mistério. A glória de Deus, ela tem um segredo. Você está achando que é todo mundo que levanta as mãos para o alto na igreja e a glória vem sobre a pessoa? Você está achando que é você na sua casa que levanta as mãos para o alto agora e a glória de Deus vem sobre as pessoas? Não, apóstolo, mas Tiago diz que se eu me aproximar de Deus, Ele se aproxima de mim. Você disse certo. Mas o que é se aproximar de Deus? É ser religioso? O que é se aproximar de Deus? É você pegar o teu coração, que tem tantas paixões aí dentro. Eu não estou falando de paixões de homem. Eu estou falando de qualquer tipo de paixão. Tem gente que prioriza mais a faculdade, é um Deus. A preguiça é um Deus. A religiosidade é um Deus. A indisposição de fazer a obra é um Deus. Ou você pode estar fazendo a obra, mas fazendo mal feito, é um Deus. Você ser relaxado é um Deus. Eu tenho pessoas aqui, que se elas me dessem ouvido, eu tenho pessoas aqui, que se me obedecessem, em 30 dias, a sua vida não seria mais a mesma. A maior prova que eu te dou do que eu estou pregando, e alguns aqui são vítimas dessa graça de Deus. Eu digo aqui para essa igreja, entra nesse mover do que é a igreja, sirva a igreja, e Deus vai te prosperar aqui dentro. Não tem necessidade de ir para os Estados Unidos, nada contra quem vai, não tem necessidade de ir para qualquer nação, porque o Brasil está numa crise, sempre esteve, o mundo está em crise, sempre existiu crise e sempre vai existir crise. A questão é se a igreja e se o reino de Deus está em crise, e ela não está e nunca vai estar. Então as pessoas que se tornam igreja, e para se tornar igreja chama-se comprometimento. O que é que eu estou fazendo aqui hoje à noite? Eu estou inspirando vocês, mas eu estou transpirando para inspirar. Então, eu sou igreja. Não adianta eu botar aqui, igreja do caminho. Ou então, eu sou, como a Universal faz. Eu sou universal. Então, não adianta botar aqui, eu sou a igreja do caminho. Se eu não arregaço as minhas mangas, se eu não transpiro pela igreja. Eu estou te dando chaves. Eu estou te dando chaves. Eu estou dizendo a você que tudo na sua vida muda. Porque Pedro era um iletrado, diz Atos. Pedro era um analfabeto, para quem não sabe o que é iletrado. Pedro, ele era um pescador. E nós moramos em uma região onde as pessoas pescam. E eu estava agora no feriado com parte da minha família na praia. E eu vi um pescador e eu mostrei para Radassa. Radassa, você está vendo aquele pescador? Assim era Pedro. Radassa olhou e fez, meu Deus, daquele jeito, pai. O jeitinho de pobre. Ela fez bem assim. Porque era rasgado, era pescador. Pescador vai de roupa de marca para pescar, queridos?
Mas aquele pescador creu no que Deus poderia fazer na vida dele. E se transformou a maior autoridade da igreja. Você acha que o Jesus que fez na vida de Pedro não quer fazer na sua vida hoje? Não interessa se o bairro é Vale do Sol, não interessa se é sexta, não interessa a tua família, não interessa a tua raça, a tua cor, a tua crise, os teus conflitos, queridos. Se você chamar pela glória de Deus, ela vem. E quando a glória de Deus vem, ela leva todo mundo para o chão. Não fica triste com o que eu vou falar, não. Só receba e queira mudar. Mas a nossa igreja, ela está precisando passar por um avivamento. Estamos cantando, dançando, dizimando, primiciando, mas eu percebo uma certa dureza, resistência, frieza no espírito. Cadê o teu choro como igreja? Cadê a tua revelação que Cristo é a rocha? Que raio de problemas emocionais que você o tempo todo sofre, nunca alavanca, nunca vai. Cadê o cumprimento do que diz João acerca dos jovens? Vós jovens já vencestes o maligno. Parnamirim, Natal, qualquer 15, 20 minutos de Uber você está aqui. Alguns têm até como vir a pé para cá. Mas a liderança tem que estar insistindo, insistindo, e falta uma disposição. Queridos, quem deve frequentar a sexta, e eu vou começar a voltar para o Brave. A não ser em casos de viagem, casamentos, etc. Mas deixa eu te falar, a faixa etária que deve estar aqui toda sexta-feira é entre 12 e 35 anos no mínimo. Você que tem de 12 a 30, aposto, eu tenho 40, venha. Mas estudos que se falam sobre juventude é entre 12 a 35 anos de idade. Deveria ser o seu compromisso diante de Deus, além das quartas e dos domingos e dos GCs. Porque olha aqui para mim, queridos. Se você não revelar quem é Cristo como Pedro, o diabo vai se revelar quem ele é na sua vida. Se você não entrar nesse propósito. A igreja, escute, a igreja é edificada sobre o conceito de que Jesus, ele é o Cristo, aguardado por todas as nações, Ele é o Salvador, nos redimiu, Ele é Salvador, mas também Ele é Senhor. E como Ele se torna Senhor da minha vida? Quando eu pego as minhas prioridades e coloco diante dEle. Você já viu quantos maridos querem ter as mulheres? A média que se fala é que um homem não consegue ficar 3 dias sem relação sexual, que ele já está agoniado e fica cobrando a mulher todo dia. Tem homens que não respeitam nem o ciclo menstrual. Olha aqui para mim, por favor, não conversa. Tem homens que não respeitam a saúde da mulher. Tem homens que não respeitam o libido da mulher. Porque ele quer, tem que ser uma loucura. Isso não é paixão, isso é carnalidade. Falta de respeito e de honra. As mulheres, da mesma forma, se fecham para não servir seus maridos, dizendo, nasci assim, é carnalidade. Porque os interesses dessas mulheres estão em outras coisas. Você já viu criança quando vê um chocolate enlouquece? Você já viu quando nós estamos partindo para um lazer? Já viu futebol quando nós fazíamos o nosso Sinai? A gente chegava de 9 horas, guardava as malas, jogamos até 4:30 da manhã. E a gente não percebe que por Cristo a gente faz menos. Quem dera que um homem corresse mais atrás de Cristo, aliás, mais não. Quem dera que um homem corresse ou tivesse desejo mais igual à sua mulher se ele tivesse por Cristo. São essas paixões dessa vida. Paixões para comer comida. Essa força e essa velocidade para ganhar dinheiro. Eu estava agora num congresso em Brasília. O carro mais fraco, olha para mim, o carro mais fraco que estava no estacionamento era um Compass. Por que o senhor está falando de carro? Porque carro mede vida financeira, moradia, roupa.
O carro mais fraco que tinha no Congresso era um Compass. E na hora que os homens de Deus iam distribuir livros, eles diziam assim, quem quer livro? Amados, eu não acreditei. Parecia um povo passando fome que não tem dinheiro para comprar nenhuma caneta. O povo se jogando, brigando, rasgando o livro, porque estava sendo doado um livro. E eu estava lá atrás dizendo, se ele dissesse, quem quer ofertar? Não vinha com aquela velocidade para ofertar. Mas é aquela mente do me dá, me dá. E eu estou falando de um congresso de gente rica, mas a mentalidade de pobre. Preste atenção, o que é a igreja? Segundo o desejo de Deus e a sua vontade, nós precisamos entender o que é a igreja. Esse processo do que é a igreja, Deus está envolvido completamente nisso. E se Deus está envolvido nisso, nós deveríamos pensar e repensar o que é faltar um culto, faltar um breve, faltar um GC, as desculpas eternas que nós colocamos na boca. Vai chover, não vou. Está chovendo, não vou. Estou doente, não vou. Você percebeu que a igreja primitiva, os doentes vinham para os cultos e receber a cura? Hoje é o contrário. Não vou porque eu estou doente, enquanto você deveria estar aqui, porque você está doente. E Jesus já disse, a igreja não é para os sãos, a igreja é para os doentes. Você já viu a disputa que nós temos contra esse mundo aí fora? Todo tipo de desculpa para não vir para o culto. Você precisa entender o que é a igreja. Então a igreja, o que é a igreja? Primeiro, é um desejo de Deus, foi ideia dele. Perceba duas coisas em relação à igreja. A ideia de igreja foi do Pai. Ele levou tão a sério que ele escolheu Jesus. Ele poderia ter ressuscitado Jeremias, ele poderia ter trazido de volta Moisés, que afinal de contas Moisés abriu o mar, afinal de contas Moisés levou 1,5 milhão, ele era o cara para cuidar da igreja. Ele não classificou ninguém na categoria de começar a igreja. O que foi que ele fez? Enviou o Filho. Aí eu pergunto, quem é Jesus? Ele é Deus. Filipe disse a Jesus, quando vamos ver o Pai? Jesus disse, quem vê o Pai vê o Filho, quem vê o Filho vê o Pai. Então deixa eu te falar uma coisa. Jesus levou tão a sério esse projeto de igreja que ele mesmo disse, eu resolvo. Tem coisas aqui na igreja que eu passo para os pastores resolverem, pastores aspirantes resolverem, líderes de GC resolver. Resolveu, glória a Deus pelo nosso trabalho em comunhão. Tem casos que aqui não dá para resolver, quem tem que resolver sou eu mesmo. E eu digo várias vezes para algum líder, para algum pastor, pode deixar que eu resolvo. E eu resolvo, porque é níveis de unção. Tem coisas que você tem unção para resolver, tem coisas que você não tem unção para resolver. A unção está em mim. Deus não quis ninguém, Ele veio. Segunda coisa, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, já falei sobre isso. Jesus não veio para tentar, nós como igreja somos protegidos e blindados. Você pode receber essa palavra? Como igreja, nós somos protegidos e blindados. Não dá ouvido a desigrejados, a fofoqueiros, desviados do rebanho de Jesus, falando mal da igreja, seja da tua ou de qualquer igreja. Não aceita denúncia contra pastor. Não aceita denúncia contra apóstolo. Não te mete nessa furada. Me dê o nome de quem prosperou, de quem está prosperando, quem é feliz, quem está mudando de vida, quem está conseguindo perdoar. Os que saíram da igreja porque estão feridinhos contra alguma coisa. O discurso é eternamente falando mal da igreja, falando mal de quem está dentro da igreja. E eu costumo dizer, cuspindo no prato que come. Olha aqui para mim, por favor. Para tudo aí agora. Quem está mexendo no celular, olha aqui para mim. Muitos perguntam assim, por que Deus foi tão cruel com Moisés quando ele feriu a rocha? Você já parou para pensar sobre isso? Porque antigamente Deus dizia, fira a rocha para que saia água e alimente o povo. Sim ou não? Vamos lembrar da Bíblia, sim ou não? Sim ou não, queridos? Participa comigo. O povo está com sede, Moisés, fere a rocha. E a rocha trazia água. Trazia vida para aquele povo. Chegou uma hora que Deus disse, não fira mais a rocha. Vai ter uma forma do povo beber água, mas eu não quero mais a rocha ferida. Jesus é a rocha no Novo Testamento? Sim ou não? Então que rocha era essa que apontava no Velho Testamento? Cristo! A rocha que deu água
para o povo hebreu era Cristo. Aquela rocha estava apontando que no futuro iria nascer uma rocha. E que essa rocha seria a água da vida. Então essa rocha foi ferida para que desse água. Cristo foi ferido para que você e eu bebêssemos água. A igreja existe porque Cristo foi ferido. A igreja existe porque Cristo dá água para nós todos os dias. Vinde a mim quem tem sede, porque eu tenho a água da vida. A igreja tem um rio. A igreja não é uma cisterna, a igreja é um rio. Porque Jesus disse, rios de águas vivas vão fluir do meu interior para derramar sobre você. Se você está com sede, Cristo tem água. Se você está com fome, Cristo tem pão. Se você está em trevas, Cristo é luz. Moisés fez o que não devia. Quando Cristo disse, não fira mais a rocha para ter água. Tem outra forma. Moisés ouviu, mas não obedeceu. Porque Moisés, quando se chateou com o povo queremos água, queremos água, queremos água, botou pressão para cima dele. Ele pega o cajado e jamais deveria ter feito. Chega na rocha e fere a rocha de novo para dar água. Eu pergunto, saiu água da rocha? Saiu. O povo bebeu água? Bebeu. Mas ali Deus não tinha mais parte com Moisés. Me diga por quê. Não. Me diga por quê. Me diga com todo o desejo de entender por quê. Não podemos ferir quem um dia cuidou de nós. Quer sair da igreja? Saia. Bote a sua língua na boca. Bote o rabo entre as pernas. Peça a bênção. E vá servir a Deus onde você entende que deve ser servido. Mas não fira quem um dia lhe deu de beber. Se você fere quem um dia lhe deu de beber, você vai ter problema com Deus. Então eu entrei na igreja aos 21 anos de idade, estou nela e dela eu não vou sair. E não é por falta de ver problemas e defeitos, porque desde garoto eu não sou esse mimizento. Entrei na igreja, não falaram comigo. Eu vou para Lagoinha. Entrei na igreja e não gostei. Vou sair da Lagoinha para Bola de Neve. Eu vou para Bleia. Vá se ajeitar. Vá tomar vergonha. Porque enquanto você vê o defeito de todo mundo vê o seu. Eu entrei na igreja por Cristo, e por Cristo estou, e por Cristo eu vou permanecer. Porque a água que eu bebo não tem outro canto para me dar. E a água que eu bebo, e o Deus que me curou, eu tenho cura o suficiente para ver qualquer problema dentro da igreja. Eu me alisto para resolver o problema. Certa vez uma pessoa chegou para mim e disse, apóstolo, essa igreja não cumprimenta as pessoas. Nossa, é horrível. Eu fiz, e é, querida. Achei um ministério, nasce o ministério hoje de cumprimentar pessoas. Você vem toda quarta, todo domingo, você vai ficar ali. Todo mundo que passar, você vai igual aquele japonês. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Pronto, pode ter certeza que Deus vai te prosperar. Vamos parar com esse negócio, irmãos. Não mexe com aquilo que te dá água, que te dá comida e te dá vida. Vamos avançar aqui. A igreja é uma instituição. Diga, instituição que detém toda a autoridade e todo o poder no céu. Nenhum outro lugar restaura o homem no espírito, na alma e no corpo. Quando Deus começou lá em Gênesis, Ele já tinha um plano sobre a igreja. Então veja que a ideia de igreja não foi em Jesus no Novo Testamento. Lá em Gênesis Deus já tinha um plano sobre a igreja. Tudo que Deus fez foi na intenção de conduzir para a igreja. Se Deus entrasse aqui hoje, como Ele nos viria? Ele estaria satisfeito com o nosso papel de igreja? Um númerozinho maior veio para cá. Porque eu botei nos grupos, fiz a live que você estaria aqui. Próxima sexta você vai estar de novo. Você é movido por um homem chamado João ou você é movido pelo Espírito Santo? Você tem 12 anos de idade até os 35, você tem 40 anos. Resolve isso, meu irmão. Vem para cá. Vem para cá, não tem como nós puxarmos para cá e você puxar para lá.
Eu tenho 53. Quem está na casa dos 50, o que é que custa você estar aqui? E não é estar aqui, porque às vezes nós estamos aqui e ainda não somos igreja. E estar aqui faz parte de um processo que você já entendeu que eu acabei de pregar. O que é igreja? Cristo tem que ser revelado todos os dias no nosso coração, para que possamos revelar Cristo a outros. Amados, se Cristo não fosse revelado a Pedro, Pedro não seria o que ele foi. Olha o que é que diz a palavra em Efésios capítulo 2, verso 13. Abre, por favor, no telão que eu queria ler. Efésios 2, tem um tempinho aqui ainda. Efésios capítulo 2, verso 13. Aí vai lendo, tá? A gente vai lendo aqui. Efésios 2, 13, olha aqui para mim. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Diga amém. Pula rapidinho. Porque aquele que é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e a paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Pode pular. Edificados, palavra-chave, família, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Pode pular. No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. 22. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Paulo, através desse texto, ele usa 3 metáforas para explicar o que é a igreja. Primeiro, o corpo. Verso 16 fala sobre corpo. Edificar a igreja. Viver em um só corpo. Segunda metáfora que Paulo usa nesses textos que lemos, no verso 19 ele cita a palavra família. Família espiritual na família. Eu tenho um pertencimento. Então, eu prego muito isso. Você tem que entender isso. Eu não quero que você só receba essa palavra, eu quero que essa palavra mude você. Que Cristo seja revelado hoje. E que nunca mais você dê desculpa para faltar culto. E você jovem, o Espírito Santo está em você, a força está em você. De 12 a 35, a 40 anos, nós temos que mudar essa realidade. Nós temos que ter uma multiplicação saudável. Nós temos que encher esse negócio. Nós temos que fazer fila para o segundo culto, seja sexta, seja sábado, não importa. São 1 milhão de habitantes nessa cidade. Nós podemos ganhar vidas para Jesus. E constituí-los família espiritual. Paulo fala sobre corpo, só existe um corpo. Paulo fala sobre família. E o terceiro ponto importante, ele fala sobre edificação. Quando Paulo fala de família, família espiritual, na família eu tenho o pertencimento. Então não importa quem eu sou, de onde eu vim, quando eu aceito a Jesus na igreja do caminho, eu me torno membro, eu me torno parte da família do caminho. Diga amém. Onde eu sou cuidado, onde eu vou cuidar, onde eu sou apacentado, onde eu vou apacentar, onde eu sou responsável por alguma coisa na igreja do caminho. Igreja não é um ponto de chegada, queridos. Igreja é um ponto de partida. Você chegou por alguém aqui. Você é tratado, curado, liberto e salvo. A igreja tem esse papel. Diga, eu recebo. Diga mais forte, eu recebo. Pela terceira vez, diga mais forte, eu recebo. Diga, igreja não é ponto de chegada, é ponto de partida. Você chegou, seja muito bem-vindo, mas você vai ser tratado primeiro, curado primeiro, apacentado primeiro. Você vai conhecer a igreja do caminho, e a igreja do caminho vai te tornar um líder de avivamento. Você aqui não vai ser vítima dos seus problemas. Você aqui não vai ser eternamente uma pessoa chorosa pelos cantos. Você vai ser um líder de avivamento. Hoje eu estava discipulando por telefone rapidamente Érica. Érica tem uma filha. Qual é o teu nome, filha?
Suelen, eu estava falando para a mãe, eu não quero ver Suelen, olha para mim todo mundo, eu não quero ver Suelen como um adolescente que precisa estar aqui sexta-feira, que precisa estar domingo e tem que ir para o encontro trabalhar. Eu não quero isso na vida de Suelen. Eu quero que Suelen seja curada, restaurada, liberta. Eu quero que ela seja feliz, eu quero que ela conheça a Bíblia, que Jesus seja revelado no centro do coração dela, para que ela se torne em breve uma líder poderosa de avivamento. Que seja batizada no Espírito Santo, que seja cheia do Espírito Santo, que pegue demônios e dê um nó nesses desgraçados e bote para correr, e seja uma referência na escola, uma referência na sua casa, uma referência na empresa da mãe, uma referência onde passar, e ao abrir a sua boca, Deus vai derramar avivamento sobre ela. Só que eu falei dela, mas isso vale para todos que estão nesse lugar. Acorda, juventude. Deus quer lhe tomar pelo Espírito Santo. Deus quer te usar como um homem poderoso. Deus quer te usar como uma mulher poderosa. Deus quer que você tenha paixão pela igreja, que você ame a igreja, que você aprenda a colocar o inimigo debaixo dos seus pés. Deuteronômio disse que ele te fez por cabeça e não por cauda. Se a tua mente for transformada hoje, a tua casa será transformada, a tua família será transformada, a tua rua será transformada, o teu bairro será transformado. Queridos, crianças no encontro com Deus, eu conversava e profetizava com toda a força que eu estou profetizando aqui. Porque se nós não mergulharmos em Deus assim, se não entendermos isso que é a igreja, não vamos entender absolutamente nada, e o diabo na ignorância vem e faz a festa. Terceira metáfora, edificar. Igreja é um templo feito por pedras vivas. Diga, pedras vivas. Encosta na pessoa, bate nela assim e diga, eu sou pedra viva. Diga, você é pedra viva. Juntos nos tornamos uma muralha contra tudo. Você recebe essa palavra? Juntos nos tornamos uma muralha contra tudo. Natan está aqui? Natan... É Natan Dias, Natan que luta. Fica de pé, Natan. Todo mundo já sabe quem é Natan. Quando Natan veio para essa igreja, Natan estava desistindo de igreja. Não era desviado, mas profundamente triste. Porque ele chegou para mim e disse assim, apóstolo, do jeito que eu sou, jiu-jitsu que eu faço, eu sou extremamente rejeitado. Eu fiz, você acabou de encontrar um pai. Agora você vai me dar uma palavra. Eu apacento você, eu cuido de você. Agora você vai me dar uma palavra. Eu vou lhe amar como um pai ama um filho. Agora você vai pegar esse talento que você tem nas artes marciais, você pode ir para os campeonatos, mas eu quero ver você ganhando vidas. Deus lhe usando na arte marcial para você ganhar vidas. Se você não me apresentar vidas, e se você ficar faltando culto a vida toda, o que você disse para mim foi mentira. Eu lhe falei isso ou não lhe falei? Então não me importa se rejeitar o garoto, porque jiu-jitsu é coisa de maconheiro, é o que muitos falam, é coisa de vagabundo, é não ter o que fazer. Dane-se o que pensam acerca da arte, estou nem aí. O que eu quero saber é se Natan está disposto a pegar a influência que ele tem sobre uma juventude, a influência que ele tem sobre adolescentes, porque ele exerce uma influência. Porque você, a partir do momento que é bom em alguma coisa, você é influenciador. Então ele é extremamente influenciador. Aí eu estou preparando o Natan, quero Natan para que ele tenha GC, para que ele multiplique GC, para que ele traga uma multidão para esse lugar, porque ele é extremamente conectado com a turma da faixa etária dele, até mais velho, porque ele é bom no que ele faz. Quando eu disse que ele vai para o Mundial, não menti, ele vai. Agora, nós temos uma decisão aqui. Ou eu entendo que é a igreja, e pego minha arte marcial, eu pego a música, eu pego o meu futebol, eu pego a minha inteligência, eu pego a minha faculdade, e mergulho e sirvo a igreja com o que eu tenho. Aí ele vai ser exatamente uma referência. E vai ser amado dentro da igreja. Aí ele vem não como um participante. Ele vai começar a entrar no voluntariado, já luta mesmo, então vem cuidar de mim, ou fica nas partes mais perigosas daqui do bairro, que já resolve o problema. Tanta luta para quê? Tem que dar porrada em alguém, meu irmão. Então pronto.
Aí ele vai começar a exercer o ministério dele. Começa a ser líder de GC. Porque, meu irmão, se não for dessa forma, é vitimismo. Se não for dessa forma, nunca vai ter tempo. Amados, se tem alguém aqui ocupado, eu reconheço, mais ocupado do que eu não tem. Então é uma questão de querer, de entender que eu sou corpo, que eu sou família e eu estou sendo edificado. Posso ouvir amém? Todo mundo vira em direção a Natan, estende as mãos como igreja e diz assim: nós profetizamos sobre a sua vida. Você é um homem de Deus. Quem não te amou, não teve a compreensão de quem é Deus na tua vida. O teu coração, a tua disposição. Mas aqui, nós queremos te amar, liberar palavras de vida sobre você. E como igreja declaramos, você será frutífero. Você vai usar o que você sabe, você vai usar dentro do tatame um testemunho poderoso para ganhar dezenas, centenas e milhares, em nome de Jesus. Recebe, Natan? Você recebe? Então tá. Não sou eu não, viu, que estou falando com você? É Jesus, como diz Raquel Baiana. É Jesus. Olha aqui para mim. Diga: igreja é família para o Pai. Vamos falar juntos? Por favor. Igreja é família para o Pai. É o corpo para o Filho. É o templo para o Espírito Santo. O que Deus deseja é uma igreja saudável, plena, que anda em unidade. Uma família. É um filho. Ela é ungida. João 17, do 22 ao 23. Se vocês quiserem ganhar o mundo, nós precisamos andar em unidade. Nós não temos o futebol, sim ou não, na segunda-feira? Aquilo ali, irmãos, não é para tu ser Neymar, não. Aquilo ali não é para tu ser Messi, não. Ancara Messi. Não precisa disso, não. Toca essa bola, abençoado. Aquilo ali não é para tu aparecer, não. Tu não é Gabigol, não. Tu já viu tuas coxas como essa coisa linda? Já viu teu corpo? Amados, o futebol é para levar pessoas para Jesus. O futebol é para levar pessoas para Cristo. Eu sou doido por futebol, querido. Segunda-feira agora tinha 25 lá para jogar. Você não sabe, mulher, o que é o futebol para um homem. É a vida. Eu levei 2 convidados. Aí quando eu fui ver que o meu convidado jogava 3 partidas depois, eu digo: eu vou perder os convidados. Homem, joga ele no meu lugar. Doido para que ele não jogasse. Mas eu deixei. Porque, olha aqui para mim, a unidade. Voleibol. Ninguém aqui joga voleibol mais do que eu. Ninguém aqui joga voleibol mais do que eu. Eu já fui de seleção. Fui inventar de jogar agora, eu me empolguei esses dias, em uma segunda-feira dessa. Ganhei 1, ganhei 10, ganhei 30, ganhei 20. Mas no outro dia, a Samu estava lá em casa. O guincho para puxar uma perna, para puxar outra. Eu todo destruído, detonado. Mas olha para mim, é comunhão. O futebol é comunhão. O voleibol é comunhão. A proposta é comunhão. Diga glória a Deus. Porque na comunhão, o que tiver lá fora no mundo, sem comunhão, sem destino, sem propósito, ele vai ver o poder da igreja. E é na comunhão com o Pai. Como Jesus em João 17 diz: o que o Senhor me deu, eu derramei sobre a igreja. O que é em você é um poder da unidade. Diga: poder da unidade. Tatame. O tatame está ali em cima, a gente vai comprar tatame. Quem gosta disso, a gente coloca, porque o jiu-jitsu aqui tem unidade mesmo. Porque o jiu-jitsu, assim, você vai tirando a vida da pessoa sem ela perceber, está entendendo? Você vai tirando a vida da pessoa, o ar da pessoa vai indo embora. Você amolece, quando tiver quase bem, você solta. Aceita Jesus? Você sabe o que é perder o ar, meu irmão? Enforcar a pessoa. Aceito. Eu não ganhei um menininho lá em junho, lá na casa do Natan, por causa de um raio. Era uma chuva muito grande, o raio deu na sala. Ele está aí? Pois ele se converteu de verdade. Está crente, filho? Cuidado com o raio, viu? Mas para eu ganhar vida, eu não meço esforço. Deu um raio no meio, pum, da sala. Ele, meu Deus! Fiz: o outro será na sua cabeça. Eu faço o quê? Entregue a Jesus que Ele te livra de raios. Ele fez: eu aceito. Está crentão até hoje, já está trazendo o Pai. Que um raio... Brincadeira. Eu quero concluir dizendo
Igreja não é música, igreja não é lanche, igreja é o corpo de Cristo. Compartilhar a sua prioridade. Qual é a prioridade da igreja? Ganhar vidas e apresentar a glória ao mundo. Posso ouvir amém? O que é a consolidação? Consolidação nada mais é, queridos, do que já viu aquelas famílias? Você já viu aquelas famílias que perdem os seus filhos, ou marido, esposa? Que ele, pode levar. Que pega, deixa só aqui a água para mim. Porque é tanta velocidade que vocês servem que um dia eu fui me ver, eu estava no escritório, eles me levaram. Não, porque eu pedi que esse menino aí, falei para Gabriel hoje, Gabriel, veja isso aí para mim. Quando eu estou terminando, quando eu olho o escritório, eles me levam também, é tão rápido. Deixa eu tomar pelo menos água aqui. Mas vocês estão de parabéns. Mas deixa aqui. Vocês já viram aquelas famílias que perdem os seus parentes? Que eles pegam aquele cartaz, aí vai para a SBT, para a Record. Eu não digo o nome da outra empresa, que eu não gosto dela. Aí fica assim, e aí você? Eu estou aqui para dizer que meu filho, quando ele sumiu, tinha 4 anos de idade. Aí o repórter, mas e agora? Se passaram 8 anos. Se ele estiver vivo, ele está com 12. Mas eu estou aqui porque eu tenho a esperança de encontrar o meu filho. Aí o outro perdeu a esposa, o outro perdeu o marido, o outro perdeu a mãe. Você sabe o que é consolidação? É isso. Os pastores, líderes de GC, você que é da Igreja do Caminho, se alguém faltar um culto na sexta, você já tem que ligar a sexta depois do culto para saber onde é que ele está. Se faltar domingo, segunda-feira, você tem que ligar ou domingo depois do culto. Uma igreja, ela perde muitos, porque não dá a atenção devida. O que é consolidação? Consolidação é você pegar aquela plaquinha e você não se dá por satisfeito enquanto você não souber onde está a família. Quem sabe aquele lutador Vitor Belfort? Quem é que conhece Vitor Belfort? Quem sabe que lá no passado ele perdeu uma irmã? Amados, desaparecido até hoje. Eu acho que ele já tem mais de 10 anos. Penso, tem mais de 10 anos, 15, 20 anos. Vitor Belfort estava dando uma entrevista agora. Vitor Belfort enlouqueceu, porque perdeu a irmã. Ele disse que nunca mais foi a mesma pessoa. Nunca mais. Ele nunca mais, ele disse, eu nunca mais vou ser. E ele disse, eu só queria saber o que houve com ela, pelo menos os ossos, para eu poder enterrar. Olha aqui para mim. Qual o valor que você dá ao seu irmão? Qual importância você dá àquela pessoa que está no GC? A gente mais reclama da igreja ou a gente mais cuida da igreja? Se alguém falta no teu GC, você já corre de imediato saber o que houve com ele? Não vamos julgar essas pessoas. Tem pessoas que são fracas na vida, são fracas na fé. Por isso que Paulo fala que os fortes devem ter iniciativa. Então não vá para julgar, vá para trazer para perto. Cada um tem a sua história. Acolha com amor. Uns 2 anos atrás eu encontrei um rapaz com a Skol e um cigarro de maconha, mais ou menos assim, perto da minha casa. Raquel disse, João, eu queria tomar uma coca. A Raquel só vê nesses cantinhos assim. Vai lá, eu quero. Eu fui comprar coca para a gente. Quando eu estou comprando a coca, quando eu viro, ele vem com um cigarro e com uma Skol. Quando ele me vê, ele parou. Apóstolo, por favor. Eu fiz, vem cá, fulano, deixa eu te perguntar. Deus está aqui? Tá. Você está fumando e bebendo na frente dele. Quem sou eu e por que tanto medo? Vamos para minha casa. Apóstolo, eu estou drogado. Vamos para minha casa, cara. E sentamos, deixei a coca lá com Raquel, o lanche, e eu fiquei com esse rapaz por horas, crendo que Deus pode libertar ele. Sabe quantos anos? De 2 a 3 anos. Eu estava agora em São Paulo, eu não estou de piada, eu não estou de brincadeira, não quero te motivar usando mentiras. Eu estava em São Paulo, ele entrou no privado. Apóstolo, graça e paz. Aí eu, que bom, rapaz, quanto tempo, como é que você está? Eu estou melhor, eu estou querendo voltar para a igreja. Eu digo, você vai voltar. Ele disse, deixa eu dizer por que eu quero voltar. Eu fiquei mais de 2 anos na sua igreja. O senhor sempre dizia que deveria amar, que deveria fazer. Mas no dia que o senhor me viu drogado com a lata de Skol, o senhor fez exatamente o que o senhor prega. E por isso eu quero voltar. Ele vai voltar.
eu sou pastor, eu sou igreja, e os meus irmãos, eles não podem desaparecer, porque faz parte da minha família. Esse ministério está crescendo, ele vai ser muito grande. Eu sozinho não vou conseguir. Quem quer ministério grande precisa de ajuda de muita gente. E eu quero encerrar a palavra dizendo que isso é igreja. E eu quero contar com você.